Olá! No último domingo, a penitenciária de Tirapina, em São Paulo, foi palco de uma rebelião que durou cerca de 21 horas. Quase 70 visitantes foram mantidos em poder dos presos. No final do tumulto, dois presos foram assassinados. A penitenciária de Tirapina tem capacidade para 210 presos, mas abriga mais do que o triplo. São 692 detentos. Os números dos problemas de Tirapina são uma amostra do que acontece no sistema prisional brasileiro. A superlotação e as condições inadequadas para o esperado processo de reinserção social são inegáveis. Para completar, existe uma carência de 150 mil vagas. Esse quadro crítico é tema do Expressão Nacional que começa agora. Eu recebo hoje o deputado Domingos Dutra, do PT do Maranhão. Ele foi relator da CPI do sistema carcerário. O advogado e membro da Comissão de Direito Penal da OAB do Distrito Federal, Vitor Eduardo Tavares de Oliveira. A professora da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, Beatriz Vargas. E o deputado Major Fábio, do Democratas da Paraíba. Ele integra a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara. Você que nos assiste pela TV Câmara, Rádio Câmara ou na nossa página na internet é nosso convidado para esse debate. Ligue para o 0800 619 619, escreva para expressãonacional@câmara.leg.br ou para o nosso Twitter, @xnacional. Senhores, senhora, muitíssimo obrigada. E eu quero começar esse programa, esse nosso debate hoje, mostrando alguns dados de um estudo feito pelo Conselho Nacional do Ministério Público. São informações sobre o excedente populacional nos estabelecimentos prisionais brasileiros. Segundo esse estudo, a gente tem aqui por região, a região centro-oeste, a população masculina, existe um excedente de 59%, na feminina 13%. Na região nordeste, 47% de excedente de homens e 29% de mulheres. Na região norte, 61% de homens e 44% de mulheres excedentes nos presídios. Na região sudeste, 58% homens e 16% mulheres. Na região sul, 24% homens e 21% mulheres. No total, existe um excedente populacional da população carcerária no Brasil de 51% quando se analisa as vagas de homens e 19% vagas de mulheres. E eu tenho aqui um comentário que já chegou para a gente de Ricardo de Souza, ele é de Petrópolis, São Paulo. Ele diz o seguinte: penso que o sistema prisional brasileiro é reflexo do tipo de sociedade que criamos no Brasil. O sistema não tem a função de ressocializar ninguém, nunca teve. Mesmo que o preso queira, será um milagre se acontecer. É só um castigo grotesco e desumano. Então, mostrados esses números e feito esse comentário inicial do Ricardo de Souza de Petrópolis, eu gostaria de ouvir a professora Beatriz Vargas, da Universidade de Brasília, que é doutora em Direito e professora da Faculdade de Direito da UNB, integrante do Grupo Candango de Criminologia. Professora, o que se pode esperar de um quadro como esse, que a gente começou a desenhar agora? Bom, eu, antes de me manifestar especificamente sobre essa pergunta direta, né, que inclusive é uma pergunta muito abrangente, né? Pode me colocar falando aqui muito tempo, mas enfim. Eu queria fazer uma observação antes, sem fugir da pergunta, mas eu queria fazer uma observação a propósito da existência do relatório do Conselho Nacional do Ministério Público em si, que eu acho importante fazer, porque vem a público um documento desse de uma forma inédita da instituição, né? Eu acho que isso tem que ser realçado, eu acho que merece os parabéns nesse aspecto. É muito importante que o Ministério Público, uma instituição como o Ministério Público, se dedique a levantar esses elementos, esses dados da realidade do sistema. E eu até lamento muito que o Ministério Público não tenha sido, não esteja representado aqui por alguém. Professora, nós convidamos o Ministério Público e não foi possível que viesse nenhuma das pessoas envolvidas diretamente no estudo. Era a nossa ideia inicial trazê-los, de fato. E eu digo isso pelo seguinte: nós que tomamos conhecimento desse documento assim tão importante, um documento tão rico, né?
pelo Ministério, elaborado pela instituição do Ministério Público, e nós que somos pesquisadores, enfim, o caso aqui, os parlamentares, o advogado representante aí da comissão, né, específica na OAB-DF, há uma série de curiosidades, de perguntas, há uma série de questões no relatório que demandam maior esclarecimento. Então, eu, por exemplo, eu vim na expectativa de resolver algumas dessas questões, algumas dessas indagações, algumas dessas curiosidades, né? E vejo que, na verdade, ninguém aqui poderá nos satisfazer, pelo menos hoje, nesse ponto, porque não temos uma fala autorizada aqui do autor do documento, né? Mas eu acho importante realçar isso, eu acho importante... deputado, por exemplo, foi presidente de CPI, relator da comissão, né, da CPI carcerária. Então, ele sabe melhor do que nós aqui qual é a importância de se visitar esses lugares, de se ir até o local. E o Ministério Público chama de inspeção, parece que o relatório, eu estou aqui me atendo a um dado do relatório, o relatório... Inspeção anual, uma inspeção anual realizada em março desse ano. Inspeção, tá vendo? Então, a inspeção... Em 1.598 penitenciárias brasileiras. 1.598 estabelecimentos penais, exatamente. Não necessariamente penitenciárias, só penitenciárias. Cadeias, casas de albergado. Exatamente. A inspeção é muito importante. Essa palavra traz para mim assim, um dado que é importante. Me dá a ideia de que o Ministério Público foi lá nos locais, né? O Ministério Público caminhou para lá, entrou no lugar. Isso é muito importante a instituição, o Ministério Público fazer. É muito diferente da Defensoria Pública fazer. É muito diferente do defensor em geral fazer. Porque o Ministério Público é uma autoridade. Ele requisita medidas, ele determina providências, assim como a autoridade judiciária, né? Quase tanto quanto a autoridade judiciária. Então, essa coisa da inspeção, para mim, eu vejo isso com otimismo, eu vejo isso, eu daria os parabéns ao Ministério Público, né, de estar fazendo da sua inspeção, porque não estou dizendo que o Ministério Público não inspecione, né? Mas quando ele aproveita a atividade de inspeção para trazer as informações sobre aquela série de temas, de assuntos que são trazidos no relatório, eu acho fantástico. A gente vai falar ao longo do programa de mais alguns dados que foram apresentados nesse estudo. O estudo se chama A Visão do Ministério Público sobre o Sistema Prisional Brasileiro. Eu acredito que na página do Ministério Público esse estudo esteja disponível. Como eu falei há pouco, é uma inspeção realizada em março deste ano em 1.598 estabelecimentos prisionais brasileiros. Só não entraram nesse estudo as delegacias, que vão ser objeto, segundo o Ministério Público, de um levantamento próprio. Infelizmente, não foi possível contar com ninguém que participou desse estudo. Nós fizemos o convite, mas todos os envolvidos já estavam ocupados em outros eventos, com outras agendas. Eu gostaria, então, de ouvir o advogado Vitor Oliveira. Vitor, você que é membro da Comissão de Direito Penal da OAB, o que esse quadro inicial de superpopulação traz para você de ideia? Gostaria de agradecer o convite, né, do programa. E a gente que está lá na Comissão de Direito Penal da OAB do Distrito Federal, a gente tem um grupo de trabalho, de estudo, que trabalha o sistema penitenciário do Distrito Federal, que não é muito diferente do sistema penitenciário de outros estados do país, né? Então, nós temos o primeiro ponto, que é uma realidade que a gente tem que saber, porque às vezes a gente tem uma ideia falsa de que o Brasil é um país de impunidade. Não é. Nós somos o quarto país em que mais pessoas estão presas no mundo. A gente só perde para a China, Estados Unidos e Rússia. E nessa quantidade de presos, nós temos hoje, em média, uns 500 mil pessoas presas. É muita gente presa. Sendo que desse quantitativo de pessoas presas, 40% são presos provisórios, né? E nesse ponto é importante falar que o Congresso Nacional, recentemente, ele contribuiu aprovando uma lei das medidas cautelares. Porque antigamente o juiz só tinha duas opções, ou ele prendia ou ele soltava. E agora o Congresso Nacional deu uma terceira opção. Olha, você pode prender, soltar ou aplicar uma outra medida que não seja prisão. Justamente para evitar essa quantidade excessiva de pessoas presas, que é um custo muito alto para o Estado.
Infelizmente, a lei já está em vigor há mais de um ano, ela foi de 2011, 12.403, só que na aplicação prática, nós, advogados que estamos ali, defensores públicos, pessoas que estão trabalhando no sistema judiciário, percebem uma certa resistência dos juízes em aplicar ela. Por quê? Porque o juiz, ele pega, em regra, muitos reincidentes. E quando ele vai aplicar a medida alternativa, que, por exemplo, a fiança, ele aplica um salário mínimo, ou R$5.000, que eu já vi, ou um valor muito alto, e a população carcerária, ela é integrada à população carente, que não tem condições. Então, ele não paga os R$500 e ele não é solto. Mesmo ele tendo essa possibilidade, ele não é solto. Então, a lei que veio para ajudar, em certos pontos, ela atrapalha, né? Ela não está sendo posta em prática. E se fosse posta, 40% desse quantitativo não estaria respondendo o processo, né? E é um pouco de uma injustiça social, porque se for parar para ver, pessoas que respondem a processos com penas altíssimas, vou dar só um exemplo, mensalão, estão respondendo processos soltos. E pessoas que cometem furtos, estelionatos, crimes que nem sequer têm violência, com penas baixas, estão presas e estão aguardando o processo aprisionados, né? Não estão respondendo o processo em liberdade. E só mais um ponto que eu acho que foi importante também ano passado, 2010, que o Congresso aprovou 2 leis que ajudaram também a questão do cumprimento da pena. Uma delas foi a criação da Defensoria Pública como órgão de fiscalização e controle dos presídios, né? Então a Defensoria, ela surge com várias obrigações dentro da lei, dentro da LEP, Lei de Execuções Penais, e a criação do monitoramento eletrônico. Só que as 2 medidas são muito boas, elas também não foram aplicadas. A primeira, porque as defensorias públicas são carentes de estrutura e de membros defensores públicos. E a segunda é a questão orçamentária em relação a comprar esse equipamento, pôr ele em prática. Nos Estados Unidos, a pessoa é presa, ou um país mais desenvolvido, se for um crime leve, ou se ela estiver respondendo o processo, ela fica em casa. Então ela tem um equipamento eletrônico para isso, né? Então, essas medidas são muito boas. Eu imagino, inclusive, isso facilite o processo de reinserção social dessa pessoa. Exatamente, porque ela tem contato mais perto com a família, ela pode fazer um trabalho dentro da residência, às vezes ela não tem essa possibilidade no presídio. Então, são medidas muito boas que, até hoje, elas não foram colocadas em prática, né? E só para rematar o problema que ele colocou, o telespectador aí, é no sentido de que, realmente, a pena, a Lei de Execuções Penais, ela traz a questão da punição e ressocialização. Só que, infelizmente, a maioria das pessoas que são reingressos do sistema prisional, elas voltam para o crime, porque elas não têm possibilidade de trabalhar, de estudo, então elas saem do presídio pior do que elas entraram, né? Então, assim, existem medidas legislativas eficientes que já foram aprovadas aqui pelo Congresso, outros que estão em tramitação, mas, assim, a vontade política e a questão do Executivo, né, de aparelhar a Defensoria Pública, de trazer os equipamentos eletrônicos, impede um pouco essa redução do sistema carcerário. Então, o período que ele ficou na penitenciária não serviu nem como punição a ponto de ele abandonar o crime e nem como reinserção social, Exatamente, pelo que você disse. Exatamente. Ok. Deputado Domingos Dutra, a gente tem aqui uma informação também do estudo que diz o seguinte: 78% dos presídios, os presos primários são mantidos separados dos reincidentes, em 78% dos presídios, ou seja, em 22% eles estão juntos. Em 68% os presos não são separados de acordo com a natureza dos delitos, a periculosidade, que vai ao encontro do que o Vitor Oliveira comentou. Ou seja, quem já está começando já é mantido em contato com os bastante experientes. Só que foi relator da CPI do sistema carcerário. O que o senhor viu em relação a isso? Primeiro, agradeço o convite. Segundo, além do Ministério Público não estar presente, quem devia estar presente aqui seria o governo federal e representante dos governos estaduais. O Ministério da Justiça também foi convidado. E até sugiro para você fazer uma mesa redonda com o Poder Executivo, porque o diagnóstico que o Ministério Público fez é idêntico ao que a CPI fez, é igual ao que o Conselho Nacional de Justiça fez e assim por diante. Nós já estamos cheios de diagnóstico. É preciso ter solução. O sistema carcerário ele é ilegal, ele contraria a Constituição do país, ele viola os tratados internacionais, é falido, é caro e desumano. Eu peguei durante a CPI, lá no presídio Lemos de Brito,
uma definição que eu considero perfeita sobre o sistema carcerário. Dizia assim, o sistema é 10. Desgraçado, desumano, destruidor, desligado, desfigurado, desengoçado, desagregador, destemperado, destrambelhado e desinformado. Portanto, é 10. O que a gente viu no relatório do Ministério Público, está na nossa CPI, que eu e o Fábio participamos. Primeiro, superlotação. Por que tem superlotação, que talvez seja a mãe de todos os problemas? Porque os presos não trabalham, os presos não estudam. Existe a salada de preso, que você está dizendo, é salada de preso. É presos primários com presos reincidentes. É presos idosos misturado com presos jovens. É preso de alta periculosidade com presos primários. Ou seja, há uma mistura que eu chamo de salada. O resultado é essa falência. O nosso aparato jurídico ele é muito bom. A lei de execução penal tem 28 anos. A nossa Constituição, mais de 23 anos. E o sistema falido. Além das leis que o Vitor falou, nós aprovamos a lei 12.942, que estabelece que tem que ter creche nas penitenciárias onde as mulheres estão presas. Os meninos estão nas celas junto com as mães porque não tem creche. Nós aprovamos a lei 12.433, que estabelece redução da pena. 3 dias de trabalho, reduz 1 dia de pena. 3 dias de estudo, reduz 1 dia de pena. Apenas 18% dos presos brasileiros trabalham. E a maioria desses 18% trabalham em atividades internas, sem ganhar nada. E a maior parte das atividades de trabalho é artesanato que não tem expressão nenhuma no mercado. Eu encaminhei para a presidenta Dilma, no começo do ano passado, uma indicação solicitando que absolvesse mão de obra carcerária nas obras do PAC. A Lei de Execução Penal estabelece que mesmo os presos em regime fechado, que é o regime mais duro, eles podem trabalhar externamente. As empresas que prestarem serviço para o Estado podem contratar até 10% do seu efetivo de mão de obra carcerária. Onde é que nós temos mão de obra carcerária em obra do PAC? O senhor teve resposta, deputado, da presidente Dilma? Me responderam agora em março, ótima indicação, mas vão mandar para órgão tal, nada sai. Se fosse absorver mão de obra só nos estádios, dava para diminuir bastante. Portanto, os estados têm obras públicas, o governo federal tem obras públicas, a legislação permite, mas 82% dos presos não trabalham e nem estudam. O resultado é que quando sai, eles não têm espaço no mercado de trabalho, o mercado de trabalho é exigente, a pessoa sai mais velho, sai com atestado de preso, sem qualificação, numa sociedade exigente. Ele vai voltar a delinquir. Portanto, eu defendo que é preciso punir os gestores do sistema carcerário. Da presidenta da República, governador de Estado, secretário de administração penitenciária, porque morre 10 presos numa rebelião, eu desconheço qualquer gestor de penitenciário que tenha sido responsabilizado. Se nós temos uma Constituição que diz que cada preso tem direito a 6 metros quadrados de espaço físico, como é que eu encontrei lugares que o espaço físico era 70 centímetros? Lá na delegacia de Contagem, tinha 70 homens, professora, dentro de uma cela que era para 12. Eles tiveram que quebrar o vaso sanitário para fazer sua necessidade. Como é que recupera? Então é caro, é podre, é falido, por 2 razões. Não se pune os gestores e, segundo, só tem gente pobre preso. Só tem colarinho preto. Não encontrei colarinho branco nas cadeias. Eu não encontrei advogado que pega dinheiro do cliente e não presta conta. Eu não encontrei médico por erro médico. Não encontrei nenhum engenheiro civil que fez a construção mal feita. A gente só encontra gente lascada. Então, se é lascado, deixa do jeito que está. Deputado Major Fábio, Democratas Paraíba. Deputado, o senhor que é da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara, que é oficial da PM da Paraíba. Eu gostaria que o senhor avaliasse esse quadro que foi colocado até agora e tratasse de um ponto que tem a ver com a fala do deputado Domingos Dutra, que é a atribuição de fiscalização do Congresso Nacional. Foi falado aqui de várias leis aprovadas por essa casa, sancionadas pela Presidência da República, que melhorariam muito esse quadro, mas que não saem do papel.
Onde é que está o caráter de fiscalização do Congresso Nacional, a atribuição de fiscalização? Nós fizemos uma CPI, né? Estamos aqui com o relator. O trabalho do deputado Domingos Dutra, à frente da CPI, foi extraordinário. Eu tenho certeza absoluta, não desconsiderando o relatório do Ministério Público, mas a CPI, o relatório do deputado Domingos Dutra é completo. É completo. Né? E eu digo isso porque eu não fiz só uma visita ao presídio. Né? Eu acredito que talvez ele até tenha dormido em algum presídio. Tem deputado aqui que dormiu em presídio. Né? Nós temos exemplos aqui de deputados que dormiram. Eu fiz muitas revistas em presídios. O povo brasileiro conhece a situação dos presídios. Não são só os deputados, nem os estudiosos. É quem vai visitar o seu parente lá no presídio. A situação, o Brasil hoje vive uma bagunça. É uma bagunça, nós vemos uma bagunça. Quem responde, deputado Domingos Dutra, é o soldado, que está também em péssimas condições de trabalho. É o agente penitenciário, que ganha péssimo e que na hora da rebelião ele vai enfrentar essa superpopulação carcerária. Não é o presidente da República, não é o governador, não é? São os policiais e os agentes penitenciários que vão enfrentar a rebelião. E muitas vezes, nesse enfrentamento, morre gente. E eles vão responder por esse desastre que não foram eles que criaram. Não foram eles que deram, né, que chegaram a isso aí. Então, no meu estado mesmo, tem preso dormindo em pé. Se é que alguém consegue dormir em pé. Né? Dorme em pé. Então, quando os presos, eles não trabalham, deputado, professora, eles, nesse momento, estão usando drogas. Porque os nossos presídios têm droga. E muita droga. Todas as revistas que nós fazíamos nos presídios, nós encontrávamos drogas e armas. Celular. E celular. Todos os nossos presídios. Então, o que falta, na verdade, é seriedade nas ações. Nós já temos a radiografia dos presídios. Os presos saem dos presídios hoje para morrer. Porque o que se morre de preso no Brasil todos os dias. E não precisa nele cumprir a pena toda. É só ele por semiaberto. Ele vai morrer. Porque ele continua envolvido com crime, mesmo lá dentro, porque ele se comunica. Hoje mesmo foi encontrado novamente num presídio da Paraíba, né, um estatuto do crime, estabelecendo com 18 artigos. Então hoje o camarada manda o nosso país, o bandido que está preso, ele comanda as facções de dentro do presídio. De dentro do presídio. Isso é um absurdo. O PCC é um partido. Exatamente. Eu cheguei lá no Rio de Janeiro, numa penitenciária, e foi confirmado tanto pelo diretor quanto pelo Ministério Público na audiência. Quando o preso chegava naquele presídio, a primeira pergunta era: qual é a tua facção? Porque se o preso dissesse que ele era de uma facção errada e fosse para um presídio controlado por outra, morria. Então, tinha presídio que era do Comando Vermelho. O Ministério Público mostra que existe mistura de facções também. É partido. O Comando Vermelho manda num, o amigo dos amigos manda no outro, o inimigo dos inimigos manda no outro. O PCC domina São Paulo. E ele encurralou o Estado, encurralou em 2006 no Alckmin, encurralou há menos de 4 meses, naquela onda de violência, de morte de soldado. Ali é só o PCC. Nós temos 2 facções na Paraíba. Né? Paraíba que nós estávamos falando aqui, né, antes da... É um paraíso, né? Pessoas festivas, é uma população super festiva, mas a violência tem tomado conta. Deputado, tem uma pergunta aqui da Paraíba para o senhor. Tranquilo. É de Rio do Alves de Oliveira, ele é de Desterro, na Paraíba. Desterro. Ele pergunta, ele diz, na Paraíba há um grande problema de presídio, porque só tem 3 presídios que têm condições de atender. Poucas vagas, isso traz um grande transtorno. Existe algum projeto de construção de presídios na Paraíba? Exatamente. Eu desconheço, né, esses projetos, porque, na verdade, segurança pública, a gente não escuta ninguém falar que é um investimento. Né? Recuperar preso, eu não sei se os nossos gestores estão vendo como investimento. Né? Então, eu não vi no programa do governo da Paraíba a construção de mais presídios. Né? Eu acredito, quando eu falo em construção de presídio, e eu acredito que o telespectador ele coloca, ele quer ver uma ação que vá trazer uma revolução. Que nós precisamos de uma revolução no nosso país. A gente não precisa aqui dizer que vai construir um presídiozinho, né? Nós temos que ter uma programação, nós temos que ter metas para daqui a 5, 10 anos e ver o resultado dessas metas. Porque o que nós estamos observando
é que nós temos uma população, superpopulação, nós temos um monte de pessoas que estão condenadas, foragidas, né? Eu acredito que quase o mesmo número, mandados de prisão decretados pela justiça. Tem mais gente, né, com mandato de prisão do que gente presa. Gente presa. E aí, se a gente contar com as crianças e adolescentes do nosso país, que estão armadas, porque a arma entra de todas as formas no nosso país. Arma e droga está invadindo as nossas cidades, são praticamente 90% das cidades com armas e drogas. Então essas crianças e esses adolescentes, esses jovens, vão estar dentro dos presídios amanhã, porque eles vão matar, eles vão assaltar. A gente vai para o intervalo daqui a pouquinho, mas antes de ir para o intervalo, eu queria ouvir o advogado Vitor Oliveira em relação a um ponto que tem um pouco a ver com a sua fala do início. O regime semiaberto funciona no Brasil, porque o que a gente ouve dizer é que no Brasil não tem condições. As pessoas que estão condenadas para um regime semiaberto, na realidade, elas ficam livres, porque não tem condições de se aplicar efetivamente o regime semiaberto. Então, esse ponto é muito importante, porque o judiciário se torna refém. O que acontece? Em alguns estados existe o presídio do semiaberto, existe a instituição do semiaberto, e outros não. Então, qual foi a solução que o judiciário teve? Como o executivo não instrumentou, não criou o semiaberto, ele manda para o aberto. Então, a pessoa vai cumprir. E não existe o aberto também. Então, o aberto é o domiciliar, né? Agora, tem estados que existe o semiaberto. Por exemplo, no Distrito Federal existe o semiaberto. Então, ele vai para o semiaberto, só que ele tem um problema sério aqui no Distrito Federal, que é o quê? O semiaberto daqui, ele permite, pela lei, que ele trabalhe. A FUNAP, que é a Fundação de Apoio ao Preso, ela não tem vagas para todos. Então, ela seleciona o pessoal do regime fechado e são pouquíssimas pessoas. Então, quem está no semiaberto só consegue realmente vivenciar o semiaberto se ele tiver um apoio da família e a família indicar para ele, olha, tem um lugar para trabalhar. Aí o juiz vai liberar ele. Se não tiver, a pessoa que está no semiaberto, infelizmente, vive o regime fechado. Porque vai ficar no presídio de manhã, de tarde e de noite. Né? Não vai ter essa possibilidade de sair do presídio. Então, assim, esse é um problema também. Então, o judiciário não tem o que fazer. Então, ele também não pode ser injusto. Ele não pode falar, a pessoa que está no aberto ou no semiaberto vai cumprir no fechado. Então, a solução que ele teve diante disso é colocar ele num regime mais brando. É aquela coisa de dar dúvida para o réu, mais ou menos assim? Mais ou menos isso. Nós vamos fazer um breve intervalo e, na volta, nós vamos falar de saúde, educação, lazer e trabalho nos presídios brasileiros. Você que ainda não participou, ainda dá tempo. Ligue para o 0800 6969, o e-mail expressãonacional@câmara.leg.br ou o nosso Twitter, @xnacional. A gente volta já já, não saia daí. Olá, o Expressão Nacional está de volta na Rádio Câmara, TV Câmara e também na nossa página na internet. Hoje nós estamos tratando da situação dos presídios brasileiros. Estão aqui conosco o deputado Domingos Dutra, do PT do Maranhão. Ele foi relator da CPI do Sistema Carcerário. O advogado e membro da Comissão de Direito Penal da OAB do Distrito Federal, Vitor Eduardo Tavares de Oliveira. A professora da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, Beatriz Vargas. E o deputado Major Fábio, do Democratas da Paraíba. Ele integra a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara. E eu quero voltar nesse bloco mostrando alguns dados para a gente ter uma ideia da situação dos presídios brasileiros. Atividades educacionais são desenvolvidas em menos de 10% dos presídios brasileiros, em 9,5% dos presídios. Biblioteca só existe em 39% deles. Atividades culturais e de lazer em 40% dos presídios. Espaço para práticas desportivas em 53%. E a gente tem também informações em relação ao atendimento médico emergencial, esse existe em quase 100% dos presídios, em 94%, e atividade laboral interna, os homens só 16% e as mulheres só 25%. É interessante notar, existe um outro dado, que assim como as mulheres trabalham mais do que os homens nos presídios, as mulheres também estudam mais do que os homens nos presídios. Então, eu quero voltar nesse bloco ouvindo a professora da Universidade de Brasília, Beatriz Vargas. Professora, dá para apostar em reinserção diante de números como esse, sobretudo os que tratam de educação e de trabalho? Eu acredito que a resposta já está na pergunta, né? Acredito que não. Eu, aliás, voltando um pouco até e
a propósito dessa temática levantada agora na pergunta, mas voltando um pouco no que o deputado... Como é o nome do deputado? Major Fábio, né? Desculpa, Major Fábio. Uma das últimas colocações do Major Fábio diz respeito à necessidade, se eu bem entendi, de ampliar o número de presídios, de vagas, não é? Enfim, todas as vezes que eu me deparo com um debate relacionado à questão prisional, eu sempre costumo dizer que é natural. Pode ser, né? Pode ser que haja uma oposição natural no sentido da gente embarcar nessa via. Quer dizer, se está ruim assim, se está desse jeito e se está ruim, então o que nós precisamos? Para aumentar o número de vagas nos presídios, nós precisamos construir mais presídios. Então, é uma lógica, vamos dizer, a gente está apostando naquilo que eu vou chamar de indústria do crime, né? O presídio faz parte da grande indústria do crime. Eu tenho aqui uma série de questões, de perguntas, de dúvidas a respeito do que realmente a gente vai conseguir fazer se continuarmos prendendo nessa proporção. Uma coisa que o Fábio colocou no início, né, o número de presos, acho que espelha a elevada punitividade do sistema penitenciário, né? O sistema penitenciário, a lei penal funciona, o sistema funciona e tem funcionado no sentido de amontoar pessoas, amontoar gente, empilhar gente em cima de gente, né? É uma grande fábrica de exclusão. Eu tenho a impressão que todas as vezes que a gente vê relatórios sobre a questão prisional, e nenhum relatório até agora tem se mostrado melhor que o outro, né? A primeira coisa que me vem à mente é: nós temos que atuar no setor do legislativo, a gente tem que interferir na criminalização primária, ou seja, a gente tem que prender menos. Então, eu acho que quando se coloca o problema penitenciário, né, e dentre inúmeras questões que o problema penitenciário convoca, uma delas está errado prender tanto. Se nós pensarmos na planificação legislativa, quer dizer, crime não é um dado que pertence à realidade, ao mundo da natureza, né? Crime não é uma coisa que é igual pérola, pombos e grama. Crime é um construto social. Quem define o que é crime é uma determinada sociedade num determinado momento histórico. Então, eu acho que o poder legislativo hoje tem que ser um poder atento, e ele é um poder extremamente responsável para, sobretudo, reduzir o sistema penal, diminuir a programação criminal. É necessário diminuir a programação. Permito, eu vou lhe dar a palavra, né? Eu não quero dizer. Eu estou colocando, vamos dizer assim, provocações para esse debate, mas eu acredito, honestamente, vou passar a palavra, né, aos colegas aqui, aos colegas de debate, mas eu quero dizer que é preciso, nos momentos em que aparecem relatórios que nos mostram cada vez mais, que abrem para nós as janelas que os muros dos presídios nos escondem, a última coisa que a gente pensa é que é preciso deslegislar. Isso nós precisamos fazer. Outra coisa, a sociedade brasileira, uma sociedade altamente punitiva como a sociedade brasileira, é preciso sim que a sociedade brasileira conheça a realidade do presídio de uma forma mais global, de uma forma cidadã, porque a gente tem a tendência, o eleitor brasileiro, o manifestante que foi para a rua agora há pouco, ele tem a tendência de confiar no direito penal como se o direito penal e a penitenciária e o Capitão Nascimento fossem resolver todos os nossos problemas. Deputado Domingos Dutra. O que eu queria colocar para todos é o seguinte: eu considero que esse sistema carcerário é desengoçado e acho que deveríamos pensar de federalizar o sistema penitenciário. Nós vimos agora nos protestos que assuntos aparentemente estaduais e municipais se transformaram em assunto nacional. Exemplo, transporte, mobilidade urbana, certo? De repente, o governo federal teve que entrou no desgaste, teve que botar recursos porque o transporte numa sociedade superurbana deixou de ser uma coisa municipal. Segurança pública, por definição da Constituição, é responsabilidade dos estados.
Mas a criminalidade, a insegurança chegou a tal ponto que o governo federal teve que tomar de conta. Então talvez seja hora de federalizar o sistema. Por quê? A legislação que define crimes, aumenta a pena, é federal, é o Congresso que faz. O juiz que condena, na maioria, é o juiz estadual. Quem cuida dos presos é o governador. Na hora que o Congresso faz uma lei tipificando novos crimes e aumentando pena, ele não pergunta para o governador se tem orçamento e tem vaga. Na hora que o juiz, ao invés de aplicar uma pena alternativa, aplicar uma medida cautelar, prefere botar o cara na cadeia, o juiz não pergunta para o governador se ele tem orçamento, se tem vaga. Então, há um desencontro. É um sistema que não tem como dar certo. Por isso que eu acho que seria prudente a gente começar a pensar em federalizar o sistema carcerário. Por último, o governo federal está intervindo. Manda dinheiro para os estados para construir presídio. Na hora que o governo federal manda dinheiro, o governador do estado tira dinheiro da segurança, fica se escorando no governo federal. Portanto, há um oportunismo de ambos os lados e, por isso, a criminalidade aumenta, o sistema explode e a insegurança é cada vez maior. Deputado Major Fábio, eu sei que o senhor quer falar, deixa eu aproveitar então passar uns comentários que chegaram aqui, porque eu só comento o que foi dito pela professora. Beleza. E aí, também a participação dos nossos telespectadores. Jorge Dantas Saraiva, ele diz, sou agente penitenciário do estado de Pernambuco. Gostaria de dizer que leis existem até em excesso. O que falta é o investimento do governo federal e estadual. O executivo não cumpre a lei e a sociedade fecha os olhos para o caos que é o sistema penitenciário. Cláudio Luiz Gomes da Silva, de Niterói, Rio de Janeiro. Ele diz, quem vai para a cadeia nos dias de hoje são os pobres, negros, raramente se vê rico na cadeia. Quando vai alguém, é uma exceção. Mas tem também um outro olhar, que é o olhar de Israel Luiz de Oliveira, de Salto, São Paulo. Ele diz, quem quer ter vida fácil acaba entrando na marginalidade. Trabalhar e estudar é dureza. Danilo Alves da Silva, de Riacho de Santana, Bahia. Ele diz, sugiro transformar essas prisões em colônias agrícolas para colocar os presos para trabalhar e produzir alimentos. Os presos ganhariam, iriam se ressocializar, acabariam as rebeliões e produziriam para o país. E só mais uma, deputado. De Lord Jefferson, ele não sei de onde é, ele diz, o grande problema do sistema carcerário no Brasil é que não adianta ter uma legislação ótima e não ter um sistema físico que legitime a lei. Precisa-se urgente de um sistema físico. Nós éramos para estar discutindo aqui, né? Nós não queríamos, eu com certeza, estar discutindo a situação do sistema penitenciário. A gente queria estar discutindo aqui, não é, a situação das nossas crianças, dos nossos adolescentes, né, para que a gente não pudesse aumentar até mais ainda essa população carcerária. A gente falou ali em educação para os presos, não é, esporte para os presos, saúde para os presos, mas eles estão lá exatamente porque a educação falhou. Eles estão lá exatamente porque quando estava no ventre da mãe, já estava faltando pré-natal para a mãe. Eles já começaram a ser marginalizados lá no ventre da mãe. A mãe já começou a dizer, isso aqui que eu vou ter, né, essa criatura que vai nascer, que eu não tenho condições nem de fazer um pré-natal, ele já começou a ser marginalizado lá no ventre da mãe. Aí, no primeiro momento, precisou de uma creche, não tinha creche. O Estado não estava presente. No terceiro momento, que prezava de esporte, que ele via falar de Olimpíada, via falar de Copa do Mundo, mas ele só podia praticar futebol, porque só tinha um campozinho de pelada lá no bairro dele. Aí, depois disso, estava presente na favela, na comunidade, estava presente a polícia. A polícia é a instituição que o Estado sempre está presente. É a polícia. Por isso que os PPs aí estão invadindo, porque o PP, o soldado agora é tudo. O soldado é professor de capoeira, o soldado é professor de karatê, mas nós falhamos. Não estou aqui me esquivando, não. Eu falhei, nós falhamos. A sociedade falhou. Os presídios estão superlotados por nossa culpa. Porque esse povo que está lá foi rejeitado pelo Estado. Então a gente não gostaria de estar discutindo aqui diminuição da maioridade penal. Eu sou totalmente contra, mas vou ter que votar a favor. Porque a sociedade se cansou. A sociedade se cansou de ver crianças, ver adolescentes de 14, 15 anos. O camarada abriu uma farmácia perto da minha casa, faz 3 meses. Já foi assaltado 13 vezes. O camarada está lá, o comerciante, ele quer que esse camarada de 16 anos vá para a cadeia, porque não aguenta mais. Não tem condições. Então, nós não éramos para estar discutindo a questão da menoridade, diminuir a maioridade penal.
Mas, infelizmente, quando eu saio de casa, a minha mãe diz, Fábio, a gente tem que ver se vocês fazem alguma coisa para diminuir essa maioridade penal. O povo não aguenta mais. Mas por quê? A gente não cuidou das nossas crianças. Nós não cuidamos dos nossos adolescentes. Quando eu fiz o curso para oficial da Polícia da Paraíba, eu assisti a aula, o professor dizendo, vamos investir na educação. Policial tem que trabalhar desarmado. Hoje policial está armado, não é, até os dentes, como se diz, não é, na gíria. Está armado até os dentes e a população está aplaudindo, a população quer polícia. Porque, infelizmente, a educação falhou. As nossas escolas hoje estão com muros altos, cerca elétrica, professor apanhando de aluno, porque, infelizmente, nós estamos falhando. Nós não estamos investindo na educação. Professor que é para ser reverenciado... Eu posso lhe fazer uma pergunta? Eu permito. Só encerrando. A professora que era para estar sendo reverenciada no nosso país ganha R$ 1.300. Que país é esse? O camarada que não sonha em ser professor. Porque não existe nenhuma professora nesse país que quer que o seu filho seja professor. Um policial que ganha R$ 1.400. Um agente penitenciário que tem que ficar acampado na frente de um congresso para poder ter o porte de arma, porque tem um monte de românticos e de filósofos que acham que o agente penitenciário que lidar com um bandido dentro do presídio, não estou dizendo, tem muita gente boa no presídio, tem camarada que cometeu uma falha, cometeu um erro e está lá e vai se recuperar e vai sair lá cidadão de bem, pelo milagre. Mas o agente penitenciário está aí na frente querendo usar uma arma. Ah, para que usar arma? Para que usar arma? E as armas entrando no país. Só na Paraíba são 160 mil armas circulando na mão das crianças e dos adolescentes. Eu só queria fazer uma colocação que tem a ver com algo que o senhor acaba de afirmar. O senhor disse que a educação falhou, quer dizer, o Estado social, o Estado providencial, né? A educação, a saúde, o emprego, ele falha. Então, por isso, nós vamos reduzir a menoridade, ou seja, nós vamos aumentar o número de presos, porque ao reduzir a menoridade penal, nós vamos arranjar mais presos para os presídios. Então, quer dizer, quem vai pagar o pato da ausência do Estado é, de novo, o adolescente. Senhores, só um minutinho. Esse é um tema que dá uma outra expressão nacional, aliás, já vai expressão nacional, que é a redução da maioridade penal. Professora, nós nunca tivemos, talvez, a gente nunca teve, professora, talvez, né, um ente da gente, um parente da gente, sendo morto por um adolescente de 14 a 16 anos. Talvez a nossa opinião... pequena. Vamos deixar isso para outra expressão nacional. Talvez a nossa opinião fosse diferente. Voltando para a questão da penitenciária, né? Reduzir a maioridade é aumentar o número de presos. Esse é um tema do expressão O Estado nacional. não aceita porque o Estado está falido, não comporta, nem os camaradas estão condenados. O Estado não aceita. A minha provocação é o seguinte, vamos diminuir o número de presídios. Vamos tirar do presídio. Vamos ouvir o Vitor. Vitor, qual é a Vamos sua ouvir, opinião? claro. Vou comentar o que a professora falou, que eu acho que é importante a gente também colocar o debate aqui para o papel do Congresso, né? Então, o deputado Domingos, o deputado Major Fábio, a gente também, lá no direito penal, eu vou pegar um pouquinho do lado do professor lá, não vou ser juridiquês, prometo. Tá bom. Mas, assim, a pena, ela é fixada em 3 fases. Primeiro é o Congresso Nacional, que define. Segundo é o juiz, quando condena. E terceiro é a execução penal, que é o governador do Estado, que é a execução penal. E aí a gente tem uma incongruência muito grande que precisa ser sanada. E não é pelo juiz e não é pelo governador. É pelo Congresso. Qual é essa incongruência? Nós temos crimes como furto, qualificado de 2 a 8 anos, penas altas, estelionato de 1 a 5. E aí nós temos crimes que são muito mais sérios, sonegação fiscal de milhões, em que a pessoa pode ser condenada, pagar o tributo e não vai para a cadeia. Crimes, se você for pegar crimes como lavar dinheiro, a pena não é tão alta, né? Então você tem alguns crimes do colarinho branco, isso é o mínimo. Deixa eu aproveitar a sua fala e colocar uma pergunta que veio aqui, um comentário de Alexander Timothy Ferreira, de Japeri, Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte: por que os grandes acusados desse país, como os políticos e grandes empresários, não são presos? Em contrapartida, a pessoa que rouba um pacote de biscoito no mercado para matar a fome é preso e não consegue sair da cadeia. E na mesma linha, eu tenho aqui a fala
Ai, eu perdi aqui agora, mas eu tenho uma pergunta que tem a ver também com o que você está falando, que é a solução desse problema. Ela vem de Sebastião José Sobrinho, de Brasília, DF. Ele diz: o que você acha da privatização dos presídios como solução para a falta de vagas e para o trabalho do preso, a exemplo de Minas Gerais, que já implantou esse sistema em caráter experimental? Só para finalizar essa linha de raciocínio, então, você tem crimes que abalam a coletividade e que têm penas mínimas, substituição da pena, transação penal, a pessoa paga e não responde, e crimes que foram definidos lá no Código Penal de 41 anos da Constituição, que são crimes contra o patrimônio, crimes sem violência, com penas altíssimas. Isso precisa ser revisto. Então, eu coloco essa indagação para o Congresso, né, que é uma coisa que tem que ser vista. Porque também não adianta reclamar do governador, do juiz, porque eles estão cumprindo a lei. E a lei é feita aqui na casa do povo, né? Agora, em relação à questão da privatização, ela é complicada. O professor já até colocou aqui essa questão da indústria do crime, né? Os Estados Unidos, ele gasta fortunas e fortunas com a privatização. Ele privatizou o sistema, as penitenciárias, ele gasta uma fortuna com isso e não diminuiu a quantidade de presos, pelo contrário, aumentou. Então, pelo lucro, né? Pelo Inclusive. lucro, vira uma indústria. Então, e hoje a gente já vive isso, porque se você for morar em São Paulo, se for morar numa grande capital, você já gasta um dinheiro alto com o quê? Com câmera de segurança, grade, a jaula, né, para você entrar e sair do condomínio. Então, isso já é vivenciado. Então, talvez isso não seja uma solução boa para o Estado, mas é uma solução boa para o capital, né? Para o empresário que vai ganhar dinheiro com isso. Para o business da prisão, né? Talvez aqui se faça um outro programa para colocar aqui o Ministério Público, colocar o Poder Executivo Federal, representante dos estados, para saber por que a legislação que nós produzimos não é efetivada. Se nós temos uma lei que diz o preso que trabalhar 3 dias diminui um dia de sua pena, o preso que estudar 3 dias diminui um dia de sua pena. Olha, eu andei em 82 presídios, eu não tive um gesto de agressividade. O que eu vi foram presos com os olhos brilhando de esperança na CPI. Porque os caras estão ali sendo torturados física, moral e psicologicamente. Mas, deputado, por que o Estado não cumpre a lei? O seu relatório foi aprovado em julho de 2008, não é isso? De lá para cá, o que já foi feito no Congresso Nacional em relação a isso? Não, tem essa lei que eu me referi, a lei que estabelece creche, a lei que estabelece as medidas cautelares, redução da pena por trabalho e estudo, foram feitos mutirões carcerários pelo CNJ, há uma série de medidas, defensorias públicas aumentaram, o estado de Goiás não tinha, passou a ter, Santa Catarina não tinha, passou a ter, mas são medidas paliativas. O Estatuto do Penitenciário Nacional, que é uma proposta sua, como é que está a tramitação? Esse a gente retirou porque tinha uma série de problemas e já tinha parte do Estatuto que já estava regulamentado em portarias do Ministério da Justiça e em outras leis. A gente está rearrumando ele. Eu estou aqui no dado do Ministério Público, só para você ter uma ideia. No estado de São Paulo, no estado de Rio de Janeiro e Minas Gerais e Espírito Santo, de 569 estabelecimentos, 276 não há cama para presos. Mais da metade. Em estados, nesse mesmo estado, que tem períodos de temperatura muito baixa, não há fornecimento de colchões. Ou seja, o Estado não garante. Há 3 meses atrás, foi uma matéria no jornal Folha de São Paulo, que as mulheres estavam usando miolo de pão como absorvente, porque o Estado não garante sequer sabonete, sabão, ou seja... Preservativo. Aí, resultado, como o Estado não cumpre o seu papel, as organizações criminosas cumprem. Quando morre um preso, eles dão caixão, dão advogado, os presídios ficam distantes das famílias, as organizações dão os ônibus no dia de visita, ou seja, é falido o sistema. E por que é falido? Porque não há punição para os gestores, porque quem está preso majoritariamente é gente pobre, certo? As leis não funcionam, os ricos não vão para a cadeia porque são amigos de outros ricos, porque tem advogados bem pagos, utilizam todos os recursos, a pena prescreve, assim por diante. As defensorias públicas são deficitárias, a maioria dos presos não tem advogado. Tem um advogado que a gente chama de advogado de esmola, que é o amigo do juiz, que está passando de uma audiência e o juiz... Você pode fazer a defesa? Ele faz de conta que faz defesa. Portanto, há um conjunto de defeitos que podem ser resolvidos, há muitas soluções. Construir presídio. Eu insisto que a gente tem que pensar
na ótica da redução desse sistema gigantesco. Esse sistema é inadministrável. O juiz já está à disposição. Esse sistema é inadministrável. Não adianta, porque ele foi pensado. E existe uma coisa que eu fico pensando, não apenas, vamos chamar assim, aquelas medidas que normalmente na criminologia são chamadas de medidas de prevenção, medidas prevencionistas, secundárias ou terciárias, são importantes, é verdade. As medidas de prevenção primária, que são aquelas, vamos chamar as verdadeiras preventivas, escola, o senhor estava mencionando, escola, saúde, emprego, etc. e tal. Só que há a medida legislativa, que é a medida de política criminal, que tem que urgentemente pensar em deslegislar em matéria penal. Nós temos que reduzir esse gigante, esse monstro que está tomando conta do território nacional, que é o sistema penitenciário. Eu não consigo entender, professora, me perdoe. Nós precisamos reduzir o número de penitenciários. Eu não consigo Nós entender. temos que diminuir o número de penitenciários. Sim, mas a gente só vai... Porque, nós, veja só, nós eu só tenho vamos ideia. diminuir, professora. Deixa eu então concluir o raciocínio. Talvez, quem sabe, o senhor consiga entender onde eu quero chegar, ainda que o senhor não concorde, mas o que eu imagino, o que eu penso e o que eu insisto é que esse discurso de falência do sistema penitenciário, ele tem um lado que precisa ser muito destacado, que é a falência da pena criminal como uma resposta para qualquer coisa. Essa falência existe mesmo. A resposta à pena privativa de liberdade não pode ser a consequência que o sistema penal vincula a toda e qualquer coisa. Não pode. Ela tem que ser reduzida às questões verdadeiramente graves e importantes. Nós temos que começar, então, a reduzir esse sistema penitenciário. O outro lado é muito perverso, porque o lado da falência de um sistema penitenciário, como se fosse o Judas, né? O sistema penitenciário me dá um certo receio de que ele está abrindo espaço para privatização, mas é escancarada mesmo. Porque me parece aquele discurso, o Estado falhou com a penitenciária. Já que o Estado falhou, sai Estado e vem o empresário. Aí vocês vão ver que beleza. Vão ser muito mais, evidentemente. Nós vamos conseguir, para cada 3 escolas, nós vamos fazer 9 penitenciárias. Hotéis, 4 estrelas, com todas as condições de segurança, higiene e saúde garantidas. É isso que nós queremos? Não. Eu acho que a gente precisa colocar isso nesse debate. Nós não podemos simplesmente resumir ou concluir essa discussão dizendo, o Estado faliu, precisamos de mais presídio, mas não é o Estado que vai construir, não. Vem aí, empresário privado, né? Vem ganhar dinheiro. Está na hora da gente começar a olhar essas questões. Eu defendo que cumpra-se a lei. Infelizmente, não se cumpre a legislação brasileira, não se cumpre a Constituição, nem os tratados que o Brasil é signatário. Repito, para não ir longe, nós aprovamos lei de monitoramento eletrônico, nós aprovamos lei que reduz... Como é que você diminui o número de penitenciária? Primeiro diminuindo o número de presos. Garantindo a pessoa de trabalhar. Se a pessoa trabalha e estuda, ele diminui 2 dias de tempo na prisão, 2/3 num ano. E aumenta agora, o Estado está aí o dado, melhor, né? 82% dos presos não estudam nem trabalham. Deputado. A culpa é dele, é evidente que tem presos de alta periculosidade que não tem como garantir. Mas a grande maioria, eu dou um exemplo sempre, aqui na Papuda, bem aqui pertinho. Na minha época da CPI tinha 7.500 presos. Ao lado, 600 hectares de terras ociosas. Por que esses presos não estão produzindo para o seu consumo? Porque entra a corrupção do fornecimento de alimento, entra as quentinhas. Então, esse sistema falido é um antro de corrupção. As barracas dentro do sistema penitenciário é um escândalo. O presídio central de Porto Alegre, que foi o pior presídio do Brasil, 5.000 homens, o dono da quitanda faturava R$30 mil por mês. O ovo, o açúcar mais caro do que lá fora. Já descobrimos que preso dá dinheiro. Deputado, Então, a gente já está quase isso é terminando. importante. Eu queria ouvir a sua opinião em relação ao ponto. A situação dos presídios brasileiros pode levar o Brasil a ser julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos.
O senhor que presidiu a CPI de sistema, que relatou a CPI de sistema carcerário, o senhor acha que um julgamento como esse é uma ameaça ou uma oportunidade para o sistema? Não, eu acho mais do que oportuno que os organismos internacionais, a ONU, a OEA intervenham. O Espírito Santo era um inferno. Os presos viviam dentro de contêineres. Quando era tempo de verão, temperatura de 45 graus. No frio, 3 graus. Foi preciso a OEA mandar uma inspeção aqui à ONU para que modificasse. Eu defendo que se represente contra os governos estaduais, contra o governo brasileiro, nos organismos internacionais como forma de pressão para mudar isso. Porque é muito pouca gente. 500 mil pessoas no universo de 200 milhões é muito pouco. Uma estrutura pública fantástica. Governo federal, governo estadual, poder judiciário e uma estrutura jurídica maravilhosa e não consegue resolver. A outra solução é botar muita gente rica. Na hora que tiver muita gente rica na cadeia, todo mundo vai se lembrar que tem que ter... A gente está encerrando. No ano passado, o ministro da Justiça disse que ele não gostaria de ser preso, né? Senão ele se matava. Que ele preferia morrer. Que o Arruda passou... Arruda teve preso alguns dias, 24 metros quadrados, direito à televisão, disse que era um horror. Imagine se ele fosse na Papuda dividir 70 centímetros de espaço físico. Bote gente na cadeia, gente rica, todo mundo vai se lembrar que é preciso melhorar os presídios. Senhores, nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Eu quero agradecer ao deputado Domingos Dutra, PT do Maranhão, muito obrigado por sua presença. A professora Beatriz Vargas, Universidade de Brasília, muito obrigada também. Deputado Major Fábio, Democratas da Paraíba, muito grata. E o advogado Vitor Oliveira, da Comissão de Direito Penal da OAB-DF, muito obrigada também. Antes de encerrar, eu quero dizer reforçar que a gente convidou o Ministério Público e o Ministério da Justiça para estar nesse debate. Como o deputado Domingos Dutra sugeriu um novo debate, quem sabe no segundo semestre a gente faz uma nova expressão nacional sobre esse tema, então quero deixar aqui registrado mais uma vez que nós achamos muito importante aqui a Expressão Nacional, a TV Câmara, a participação do Ministério da Justiça e do Ministério Público nesse debate. A você que nos acompanhou, que participou, que mandou muitas perguntas, infelizmente todas não puderam ser respondidas, nós vamos passar para os nossos convidados. Muito obrigada a você que nos acompanhou pela Rádio Câmara, pela TV Câmara e também pela nossa página na internet. O Expressão Nacional volta na semana que vem e eu espero você. Tchau.